Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui para mais um momento de glória. Peço, por favor, que você abra a tua Bíblia junto comigo para que possamos meditar na palavra do Senhor. Livro de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 4. Diz assim: a epígrafe do texto é a parábola do semeador. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus esta parábola. Eis que o semeador saiu a semear. E a semear uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em terra boa, cresceu, produziu a 100 por um. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O texto seguinte tem como epígrafe, como o tema, a explicação da parábola. Os discípulos interrogaram: que parábola é esta, Senhor? E ele explica. Aqui no versículo 11, este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. No versículo 12, 13, 14 e 15, que é o texto de hoje. Eu vou ler apenas o 15, diz assim: e caiu na terra boa, os que tendo ouvido de bom e reto coração retêm a palavra, frutificam com perseverança. O tema de hoje é: que tipo de terra você é? Eu estou meditando nessa palavra já há uns 2 dias. O Senhor tem falado muito comigo. E eu me recordei de quando eu era do grupo da minha mocidade, que eu tinha 18 anos. A igreja que eu fazia parte, o nosso grupo chamava Vozes de Sião. Fiquei ali muitos anos, e foram anos muito bons, e eu falo a você que está me ouvindo, que é jovem, aproveite seu tempo de mocidade, porque é um tempo maravilhoso. Eu tenho isso guardado no meu coração de uma forma muito carinhosa, tudo aquilo que eu vivi lá no Vozes de Sião, na minha antiga igreja. E tinha um pregador que sempre nós convidávamos para pregar nos congressos, que ele chamava as pessoas de terra. Ei, terra, ei, terra. Era terra daqui, terra de lá. E hoje eu tenho uma percepção dessa questão de ser terra muito diferente do que eu tinha quando eu tinha 18 anos, uma vez que já se passaram um bom tempo, né? E quando o Senhor, lá no livro de Gênesis, ele criou o homem do pó da terra. E quando a gente traz aqui para os evangelhos, e eu meditei nesta mesma palavra que está descrita em Mateus, Marcos e Lucas de formas diferentes. O primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de João Marcos, que a gente fala que é Marcos por conta do outro João, né? Mas na verdade foi João Marcos, que era um discípulo de Pedro. Ouvindo, ele não era ali diretamente ligado ao Senhor Jesus, não esteve, mas ele foi o primeiro a escrever o Evangelho, que é o Evangelho de Marcos. E o Evangelho de Lucas, ali também, né, não foi Dr. Lucas, o médico, que ouviu de Paulo, e Mateus, que era um dos discípulos, e um foi meio que copiando do outro, exceto João, que é o apóstolo do amor, que a gente falou bastante sobre o livro de João, que não é um evangelho sinótico, isto é, não é semelhante, não é igual, né, aos outros três. Ele fala mais dos milagres de Jesus, não tem parábolas, e é um pouco diferente. Mas o que eu quero dizer para você? Eu meditei aí nos 3 evangelhos, e ainda que eles sejam sinóticos semelhantes, eles têm algumas diferenças. Aqui, no versículo 6, 8, 6, diz assim: a outra caiu sobre pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. E eu fiquei pensando nessa questão de que umidade é essa? E quando a gente vai, por exemplo, no livro de Marcos, não está escrito isso. Está dizendo assim: a outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto que não era profunda. Então, além da terra não ser profunda, ela cresceu logo. Só que ela não tinha umidade. Por quê? Porque ela não foi regada.
E aí, meus irmãos, que terra que eu sou? O semeador saiu a semear e a semente foi caindo em terra rochosa, em terra cheia de espinho, em terra boa, em terra que não tinha não foi regada, não foi alimentada, não foi umedecida, o sol veio, queimou. E aí nós que servimos ao Senhor, principalmente aqueles que estão há muito tempo na igreja, parece que a gente começa a ter currículo, né? A gente, mas eu tô há 20 anos na igreja, eu tô há 30 anos na igreja. E aí, meu irmão, esses 30 anos que você está na igreja, esses 20, esses 10, esses 5 anos, como é que tem sido? Que tipo de terra que você é? E aí, quando Jesus explica aos seus discípulos essa parábola, ele vai falando coisas que é do nosso cotidiano. Ele fala, olha, a terra caiu, a semente caiu numa terra que simplesmente ela não deu crescimento porque não tinha raiz. Eu falo muito sobre a questão de raiz. Eu já até falei para vocês que lá no livro de Salmo, que fala sobre o cedro do Líbano, eu amo essa palavra. Que o cedro do Líbano, ele cresce para baixo, a raiz dele vai crescendo e a parte de cima é muito pequena, cresce 2, 3 metros de profundidade e o tronco 45 centímetros. Por quê? Porque a raiz é fortalecida. Então, quando a gente é uma boa terra, nós temos que ter as nossas raízes fortalecidas. E quando nós temos a nossa raiz fortalecida, muitas vezes as pessoas não vão enxergar isso. E aí, meu irmão, nós estamos vivendo num mundo onde o status, onde o reconhecimento é tão necessário, e você acaba se perdendo, a palavra vai se perdendo na tua vida, porque você está mais preocupado com o reconhecimento e mais preocupado em ser, em ter. E o Evangelho não nos remete a nada disso, porque a raiz está embaixo da terra e ninguém vê a raiz. E aí, essa semente, por que ela não frutificou? Porque ela não tinha raiz. Talvez estava crescendo para cima aquela árvore bonita, suntuosa, e não tinha raiz. E qualquer vento, qualquer problema cai. E não é isso que Deus tem para mim, não é isso que Deus tem para você. Deus quer que a gente cresça para baixo. E a gente começa crescendo para baixo nas madrugadas, orando, buscando o Senhor. E não nos preocupando em sermos ou termos. Porque o reconhecimento vai vir no tempo de Deus. E se não vir também, nós temos que querer ser reconhecidos no céu. Da mesma forma, o Senhor fala que a terra caiu, que a semente caiu entre espinhos. E esses espinhos, ao decorrer do dia, ele sufocou a palavra. E aí, olha só, tá falando o quê? Que nós somos sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. E os seus frutos não conseguem amadurecer. Meus irmãos, a gente vai passando a nossa vida, e eu falo isso para vocês, essa semana foi uma semana muito cansativa no meu trabalho, e eu acabei não conseguindo nem gravar, de tão cansada, de tão com a minha mente cansada. E eu falei, Senhor, essa palavra falou comigo, né? Nós temos que fazer o nosso melhor, né, para quem trabalha assim como eu no mundo que eu digo, né, tem um trabalho secular, mas ao Senhor eu tenho que fazer melhor. E o Senhor é meu primeiro, a minha família é meu primeiro ministério, mas ao Senhor eu tenho que prestar conta e tenho que fazer o meu melhor. E tá falando que nós vamos, que esses espinhos são o quê? Os deleites da vida, as questões da vida, a gente vai se embolando, se envolvendo, meus irmãos. E aí eu e você, nós temos 24 horas. Se nós fôssemos dizimar nosso dia, seriam 2 horas e 40 minutos dedicadas ao Senhor. E, meu irmão, às vezes a gente não para 5 minutos para orar. Não para 5 minutos. E aí, a semente vai sendo sufocada pelos espinhos. E eu estou falando pela Vanessa. Eu não tenho tempo. Senhor, essa semana foi uma semana que, Senhor, eu não tenho tempo para gravar. Porque quando eu vou gravar, eu medito, eu oro, eu busco antes de falar com vocês. Senhor, eu não tenho tempo essa semana. Eu fiquei quase uma semana sem gravar. Por quê? Porque eu não tenho tempo. E aí eu falei, Senhor, essa falou comigo. Falou, Vanessa, o que você está fazendo com a semente que eu tenho te dado? Porque o Senhor não deixou de falar comigo essa uma semana. Mas eu não consegui transmitir para vocês como vaso. E aí eu fiquei pensando nisso. Por isso que eu queria falar sobre isso com vocês. E por fim, já tenho aí 10 minutos, a terra caiu, a semente caiu em boa terra. Que é o quê?
Um bom e reto coração que retém a palavra e frutificam com perseverança. Por que perseverança? Insistência. Hoje, amanhã, depois, continua, 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 continua. Meus irmãos, a boa terra, ela tem que ser arada, tem que ser umedecida, tem que ser regada e tem que continuar sempre com perseverança. Irmãos, que palavra maravilhosa que é esta? Que terra que você é? Que terra que eu sou? Será que eu sou uma terra que estou deixando me sufocar pelos espinhos, pelas coisas que tantos afazeres na vida? Será que eu sou uma terra que não tem raiz, que está crescendo para cima e não para baixo? Será que eu estou mais preocupada em ser e ter do que ser uma serva do Senhor, aquilo que Deus tem para mim, preocupada com status? Será que terra que eu sou? Será que eu estou sendo uma boa terra com perseverança? E o semeador saiu a semear. Se nós pensarmos, todos nós somos algum tipo de terra. E se nós estamos aqui, se você está me ouvindo, é porque a semente foi lançada sobre você. Se você parou 10 minutos para me ouvir, é porque você é terra, é porque você teve uma semente. E aí eu falo para você, se você tiver espinhos, tira os espinhos. Se você não tem raiz, abre um pouquinho assim a terra, ó, e fala, Senhor, cresça minha raiz. Ainda que você é uma terra rochosa, sem umidade, começa a umedecer. Sabe como a gente começa a umedecer a terra? Chorando. Sabe como é que a gente começa a umedecer a terra? Buscando o Senhor. As nossas lágrimas começam a umedecer a terra. A hora já foi. Essa palavra é uma palavra para muito tempo. Mas medite nisso aí que Deus tem falado com você, falado comigo. E me dê um feedback dessa palavra. Se você também está sendo sufocado pelos afazeres da tua vida e tem sido uma terra que não está dando fruto. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde, te sustente em nome de Jesus. Que eu consiga gravar. O Senhor já tem falado muito comigo esses dias e eu vou, em nome de Jesus, conseguir ter um tempo ainda melhor com vocês para que possamos juntos meditar na palavra do Senhor. Deixe seu like, nos siga, compartilhe esse vídeo, compartilha para algumas terras que estão aí sendo secas, que estão sendo infrutíferas, porque Deus quer mudar e fazer algo melhor e infinitamente maior daquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Amém? Deus te abençoe, te guarde e nos encontramos no próximo vídeo, se o Senhor permitir. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.